Marcos 1, 9-13. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E logo, quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele. E ouviu-se dos céus esta voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto, e esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava entre as feras, e os anjos o serviam. Jesus, ele foi batizado por João, sabemos, João Batista que pregava o batismo do arrependimento. Jesus, que não necessitava de arrependimento, ele foi batizado porque, como homem, tinha que fazer tudo o que Deus o Pai mandou os homens fazer. E depois de ouvir esta extraordinária declaração do Pai no seu batismo: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Esta voz, que era a voz do Pai, Jesus, que era o Filho, depois de ele ouvir esta extraordinária declaração, foi levado pelo Espírito para o deserto. O Espírito que desceu qual pomba sobre ele. O Espírito Santo. Vemos aqui de uma forma muito clara o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, neste momento glorioso da vida de Jesus, que foi o seu batismo. Mas, imediatamente, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, por este Espírito que desceu sobre ele, para ser tentado. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios 15:45, diz-nos: Assim também está escrito: O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Quem é este último Adão que Paulo está a falar? É o Senhor Jesus. E há um contraste extraordinário entre o primeiro Adão e o último Adão, Jesus. O primeiro Adão, quando foi tentado, estava num jardim. Estava num lugar maravilhoso, no paraíso. O último Adão, Jesus, quando foi tentado, estava num lugar totalmente contrário ao Éden. Ele estava num deserto. Esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. O primeiro Adão estava num ambiente perfeito. Sem pecado. O último Adão estava num mundo corrompido, pecaminoso. O primeiro Adão nunca tinha sido tentado antes da serpente aparecer. Ou seja, o primeiro Adão caiu na primeira tentação. O último Adão já tinha 30 anos de tentações, mais estes 40 dias em que ele esteve no deserto a ser tentado por Satanás. O primeiro Adão estava na sua força humana, perfeita. Ele comia de toda a árvore do jardim. O último Adão estava fraco, humanamente. Sabemos que ele esteve em jejum estes 40 dias no deserto. O primeiro Adão tinha tudo à sua volta para se alegrar. Tinha tudo. Inclusive ele tinha Eva, uma companheira. O último Adão estava sozinho. O primeiro Adão não tinha necessidade de provar que Deus o amava, pois ele tinha tudo o que necessitava e muito mais. O último Adão
foi tentado por Satanás, que o confrontou com esta expressão: Tu és meu filho amado. Sabemos dos evangelhos de Lucas e Mateus que Satanás disse a Jesus: Se tu és o Filho de Deus. Ele confrontou com o amor do Pai. Será que o Pai o amava? Ele estava sozinho no deserto, no meio das feras. Em Mateus e Lucas lemos quais foram as tentações. Foram 3 tentações. E como Jesus as venceu? Pela palavra. Aqui em Marcos vemos essas tentações de uma forma indireta. Vemos que Satanás o tentou e ele estava entre as esferas. Ele foi tentado, as esferas das tentações, os perigos. Era a situação que Jesus estava. E os anjos o serviam. Mas comparando o primeiro Adão com o último Adão, o primeiro Adão, nas melhores circunstâncias possíveis, caiu. O último Adão, nas piores circunstâncias possíveis, venceu. Não caiu. Todas as pessoas, crentes e não crentes, são tentadas. Mas as não crentes são mais do que tentadas, são levadas, influenciadas, dominadas por Satanás. Os crentes são tentados, mas eles não têm mais que viver debaixo da influência do poder tirano de Satanás. Mas os crentes, eles são tentados exatamente porque eles são filhos de Deus. Somos tentados porque somos filhos de Deus, através da concupiscência que está no nosso coração. Vivemos num mundo de feras, como os crentes em Roma, que foram lançados às feras. Nós também temos lutas que nos querem fazer perder a fé. Mas os anjos do Senhor servem os crentes, os que hão de herdar a salvação. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 10:13: Não veio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que possais suportar. Somos tentados a distorcer o amor de Deus, a não confiar plenamente no que Ele diz e naquilo que Ele é, e não esperar com paciência naquilo que Ele nos promete. Mas com a tentação, Deus dá o meio de saída para que possamos suportá-la. Marcos descreve de uma forma muito sucinta aquilo que aconteceu no batismo e na tentação de Jesus. E nós vemos Jesus aqui não como um exemplo, mas como o nosso substituto. E quem está em Jesus, quem está nele, é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por causa dele, porque ele venceu como homem, como filho amado de Deus. Quem está em Jesus, quem está nele, vence Satanás. Aliás, Satanás já está derrotado, porque Jesus o venceu na cruz. Quem está em Jesus, quem crê nele, vive no meio das feras, das tentações, das lutas. Mas os anjos do Senhor nos servem, porque pertencemos a Jesus.